Então, estávamos lendo aqui as perguntas que chegavam para Peregrina da Paz e as respostas, né, através das cartas. Quando chega a iluminação? Uma vez que elevemos nossa consciência suficientemente alto para ver as coisas através dos olhos da natureza centrada em Deus, frequentemente se dá a experiência de iluminação. Deus fala através de você? Em certo sentido, Deus fala através de todo aquele cuja vida é governada por Ele. Experimentou você uma revelação divina? Se assim foi, por que foi eleita por Deus para revelar seu conhecimento espiritual? Tive uma motivação interior muito forte, o chamado para começar minha peregrinação. Pus-me a caminho contra o conselho de todos os meus amigos. Elegi-me para ser uma receptora da verdade espiritual quando entreguei minha vontade à vontade de Deus. Você também pode fazer isso. Todos temos o mesmo potencial. Deus se revela a todo aquele que busca. Deus fala a todo aquele que escuta. Quando rendemos nossa vontade à vontade de Deus, entramos numa vida muito ocupada, numa vida muito formosa. Olha que interessante isso. Eu estava aqui prestando atenção na pergunta que ela fez, né? E a gente entende por que se tem a necessidade dos santos, né? As pessoas tendem a achar que só aquele que pode, digamos assim, né, manifestar a voz de Deus, a vontade de Deus, tem que ser um ser especial, né? Tem que ser um santo. Porque não pode ser qualquer um. Porque qualquer um faz bobagens durante a sua vida, erra, comete coisas impensáveis. Então, esse não pode ser um porta-voz de Deus. Tem que ser alguém especial, tem que fazer milagres, né? E como isso é enraizado na cultura mesmo de um país que não é católico predominantemente. Isso faz parte de todas as religiões. Por isso que muitas vezes a gente encontra essas situações, essas notícias, né, de um endeusamento, né, do líder, seja de qual for a forma de religiosidade, né, de um endeusamento, de uma santificação das pessoas que, em verdade, não fizeram nada demais, nada além do que deveriam ter feito por serem filhos de Deus e compreenderem isso num nível maior já, são consideradas santos, especiais. E até para você ser um porta-voz, né, da vontade divina, do exemplificação daquilo que ele quer para a gente, as pessoas primeiro querem saber se você tem algo de especial. Eu achei bacana ela dizer que ninguém tem que ter nada de especial. Vamos desmistificar essa coisa de que para falar em nome de Deus você tem que ser um santo. Você tem que ser, quando morrer, canonizado, santificado. Você tem que ser só aquilo que você é para ser dentro daquilo que Deus te criou. Isso é o suficiente, não precisa mais do que isso. A natureza centrada em si mesmo é uma ilusão? A natureza centrada em nós mesmos é transitória, assim como o corpo é transitório. Mas depende de nós com que rapidez deixe de reger nossas vidas. Há uma lei de responsabilidade própria. Somos responsáveis por nossas ações, reações ou inação onde a ação é requerida. Deve-se o direito de viver não só à humanidade, mas a nós mesmos. Qual é sua utopia? Pode haver uma utopia nesta vida terrena? A utopia exterior virá quando tivermos aprendido a compartilhar e não a matar-nos uns aos outros. A utopia interior virá quando todos tivermos encontrado a paz interior.
Muitos de nós terão que encontrar ainda a paz interior antes que a utopia exterior possa chegar. A exterior é previsível, a interior levará muito mais tempo. Há um Deus que sempre estará além de mim? Pense em Deus como um oceano divino e você como uma gota com vontade própria. Você pode eleger permanecer separado do oceano, mas não será feliz. Pode eleger ser uma parte do oceano. Neste caso, renunciará à vontade própria, mas será deliciosamente feliz ao atuar em harmonia com a vontade de Deus. Então perceberá a si mesmo como uma parte de Deus totalmente integrado a Deus. Qual é a vida espiritual? A que não pode ser percebida pelos 5 sentidos. As coisas espirituais perduram, as coisas físicas não. O que é a verdade? A verdade é o que está em harmonia com a lei divina. A verdade é Deus e Deus é a verdade. Minha oração pessoal é que se faça de mim um instrumento através do qual unicamente a verdade seja dita. Eu acho bonito como ela fala com a simplicidade enorme, né? E ela não coloca peso nas palavras dela, ancorando em religião, em seita, em filosofia, nada disso. Ela coloca o peso das palavras dela, vem embasado apenas no sentimento que o coração dela sente e emite. E acho que esse é o caminho. Ela fala delicadamente de coisas que a gente vai aprendendo ao longo da vida, né, nos livros que a gente vai estudando, com outros nomes, mas que, na essência, são exatamente a mesma coisa. E a forma como ela disse, né, ela descreveu a vida espiritual, né, que ela não pode ser percebida pelos 5 sentidos. As coisas espirituais perduram, né, ou quer dizer, são eternas, e as físicas não. É aquilo que a gente trabalha incansavelmente com a dificuldade enorme, né, de se desapegar das coisas da terra, né? E é difícil a beça você deixar de correr atrás do que a sociedade encarnada te coloca como o caminho para seguir, para encontrar a felicidade, para encontrar o sucesso, e que aquelas coisas são realmente importantes, mas não são nem tão importantes aqui, nem quando a gente está encarnado, mas a gente se deixa envolver por essa ilusão de que sem aquilo a gente não alcança o nosso objetivo, não alcança a felicidade naquela vida encarnada. E começar a perceber essa ilusão, eu acho que é o primeiro passo, né, mais umas 2 questões acima, que ela fala do quê? A gente conhece como reforma íntima, outras pessoas conhecem com outros nomes, mas é simplesmente isso. Você entender o que você é dentro do contexto maior. E a analogia que ela fez da gota no oceano, né, é muito simbólica, porque nunca a gota vai ser o oceano, mas a gota pode ser, ao mesmo tempo, o oceano. Então, entender isso, que isoladamente nós não existimos, nós fazemos parte de um todo, é também muito interessante, muito importante ter essa noção. Porque a gente se fala muito aqui, em outros lugares, né? Essa questão do somos todos um só. Imagina essa ideia do somos todos um só como um oceano. Eu sou uma gota, você é outra gota, mas todos são oceano.
Onde busco para encontrar a verdade espiritual? Afinal de contas, você vai encontrar a verdade espiritual através de sua própria natureza superior. Ela é uma gota de no oceano de Deus. Você tem acesso ao oceano. Às vezes, nossa natureza superior é despertada pela inspiração de lugares bonitos ou de bela música, trazendo-nos ideias sobre a verdade. Algumas vezes, vemos a verdade escrita ou escutamos a verdade falada, e nossa natureza superior a confirma. Ou percebemos a verdade diretamente do nosso interior, através de um despertar da natureza superior. Assim faço eu. Toda a inspiração escrita veio da fonte interior. Você também pode recebê-la dessa fonte. Mantenha-se em silêncio e perceba. A dor é sempre necessária para o desenvolvimento espiritual? Haverá dor em nosso desenvolvimento espiritual até que estejamos dispostos a fazer a vontade de Deus e não necessitemos mais ser pressionados a isto. Quando estamos em desarmonia com a vontade de Deus, vêm os problemas. Seu propósito é conduzir-nos para a harmonia. Se fizermos espontaneamente a vontade de Deus, poderemos evitar os problemas. Aí a gente entra numa discussão enorme, né? Aquela coisa, né, da lei de causa e efeito, do sofrimento, da dor. E ela fala uma coisa muito perspicaz, né? Quando diz que vai ter dor, enquanto a gente não estiver disposto a fazer a vontade de Deus e não necessitemos mais ser pressionados a isso. Isso pode dar uma interpretação errônea, né? Às vezes, se a gente ficar distraído, né? Enquanto não fizer a minha vontade, você vai levar na cabeça até que você entenda que tem que fazer o que eu mando. Só que, assim, as palavras dela não dizem isso. Ela se expressa da forma que ela conseguiria fazer as pessoas entender. Mas, em absoluto, ela diz que nós estamos diante de uma imposição e até se ser subjugado àquela condição, a gente vai, podemos até dizer, castigados, até que possamos aprender a lição. Mas o que ela fala aqui, nas entrelinhas, é que a gente tem que ampliar nossa consciência, o nosso entendimento. Se Deus a gente considera como absolutamente tudo, criador de todas as coisas, de todas as formas de vida, de tudo que possamos imaginar e não imaginar, tudo funciona como a engrenagem de um relógio. Para o todo funcionar, todo mundo está ali cumprindo sua função. E cada um sabe qual é a sua função. No relógio, quando você dá corda, né, nos relógios antigamente você precisava dar corda, né, hoje em dia não, você não precisava explicar para cada componente o que ele tinha que fazer para o outro fazer a parte dele para o relógio funcionar. Cada um já sabia o que tinha que fazer e o relógio funcionava. Essa é a questão que a gente tem em relação a cada um de nós. Entender o nosso papel no todo. A gente não é obrigado a fazer aquilo, mas para o todo funcionar, a gente tem que cumprir a parte que nos cabe. E qual é a parte que nos cabe? Como a gente vai chegando a essa conclusão? Ampliando a nossa mente, entendendo o processo. E quanto mais você entende o processo, mais você não precisa ser pressionado. Por quê? Porque se você está girando ali como você tem que girar, eu não preciso dar mais corda, eu não preciso travar para que você não acelere em demasia o mecanismo seguinte, eu não preciso te acelerar para que você não atrase o mecanismo seguinte. Tudo funciona de acordo com como tem que funcionar.
Então, esse é o propósito da lei de causa e efeito. A gente entender que as coisas vão acontecendo desencadeadas. Tudo acontece devido a causas prévias, que são os criadores daquele presente. Enquanto a gente não entende isso e fica reclamando só de como o presente se apresenta, a gente não começa a querer consertar isso. Quando a gente começa a entender que o nosso presente é um reflexo do nosso passado e que também o nosso presente será o reflexo do nosso futuro, a tranquilidade começa a se instalar. E você começa a fazer as coisas com mais naturalidade, com mais simplicidade. Aí chega nesse ponto. Ah, tu precisa ter dor? Não. Se você entende o processo, mesmo as dificuldades se aprende, você vai saber por que aquela dificuldade está se apresentando ali, aquilo não te incomoda, aquilo não te faz se sentir mal, aquilo não te faz sofrer. E você vai entendendo que tudo é um processo para que a gente encontre a harmonia perfeita. E é como ela termina aqui a resposta, né? Se fizermos espontaneamente a vontade de Deus, poderemos evitar os problemas. E complementando o que você disse, Silvio, durante toda a leitura que a gente fez, ela mostra também que a partir do momento que ela está nessa caminhada e ela já encontrou aí a sua conexão com Deus, mesmo as situações que aos olhos dos outros poderiam parecer situações ruins, né, quando ela vai presa, enfim, várias situações que ela coloca que para uma outra pessoa poderia significar um castigo, uma punição, uma dor, ela enxerga aquilo de uma outra forma, ela enxerga aquilo como uma oportunidade de continuar agindo e levando a palavra e levando os seus ensinamentos a lugares que talvez ela não iria espontaneamente. Então, ela também olha, a partir do momento que ela tem esse encontro espiritual, ela também passa a olhar as situações de uma outra forma. E esse exemplo que você deu é muito bacana, Elisa, porque é muito difícil a gente olhar para quem não entende o que a gente está fazendo, ou critica, ou releva segundo plano, ou até menospreza, ou alguns até atacam, né? E conseguir ter a leveza de entender que não é por maldade, não é por pura ignorância, é porque ele ainda não caminhou o suficiente. É como você pegar um livro de história que seja estupidamente grosso, e várias pessoas começam a ler esse livro, e cada um vai lendo numa velocidade e está em determinado ponto. E, de repente, alguém que já está lá no fim do livro já sabe um monte da história, já entende um monte de coisa que aconteceu. E se for conversar com alguém que está começando o livro agora, vai ter vários conflitos, porque essa pessoa que está começando agora ainda não chegou nos pontos em que algumas coisas foram explicadas, que outras foram entendidas, e passa a questionar, mas por que não? Isso é um absurdo, não pode ser assim. Essa é a nossa vida. Tudo é como se fosse um grande livro. Cada um está lendo um capítulo diferente. Por isso que às vezes a gente senta para conversar e não se entende. Porque você pode ter lido um capítulo que eu ainda não li, então não sei do que você está falando, ou vice-versa. E você reconhecer isso e não deixar se afetar, que é o que ela faz, já é se revestir de uma enorme divindade. Alguma vez chegarei a um estado de paz em que não mais sinta necessidade de transformar-me?
Quando você encontra a paz interior, já não sente necessidade de transformar-se. Está contente de ser, o que implica seguir sua voz divina. No entanto, continua crescendo, mas harmoniosamente. Estou muito só. O que posso fazer a respeito? Em realidade, nunca estamos sós. Deus está sempre conosco. Dirija-se a Ele, a melhor companhia possível. Dirija-se aos livros e à música para inspirar-se. Dirija-se ao telefone para dar umas palavras de ânimo a um enfermo. Ou visite alguém que esteja só. Ao dar, recebemos e nossa solidão se desvanece. Como você se mantém tão saudável e feliz? Mantenho-me tão saudável e feliz porque sempre estou dedicada a Deus. Com isso, quero dizer que obedeço às leis espirituais de Deus. Vivo para servir os demais, não tenho pensamentos negativos, etc. Isto significa que obedeço às leis físicas de Deus. As coisas que prejudicam a saúde não as faço, só as boas. Minha recompensa tem sido uma ótima saúde e um feliz estado de ânimo. Como pode uma dona de casa e mãe comum encontrar o que você parece possuir? Quem é casado, como a maioria das pessoas o é, encontra a paz interior da mesma maneira que eu a encontrei. Obedece às leis de Deus, as quais são as mesmas para todos nós. Não apenas as leis físicas, como as leis espirituais que regulam a conduta humana. Pode-se começar vivendo todas as coisas boas nas quais se acredita, como eu fiz. Encontre e ajuste-se a seu lugar especial no plano divino, o qual é único para cada alma humana. Pode-se tentar buscar em silêncio receptivo, como eu fiz. Estar casado não é um impedimento para o crescimento espiritual, e, de certa maneira, é até uma vantagem. Crescemos ao resolver problemas, e o casamento proporciona muitos problemas para solucionar. Quando a gente constitui família, tem sua primeira oportunidade de deixar de centrar-se em si mesmo para centrar-se na família. O amor puro é a disposição de dar sem nenhuma intenção de receber algo em troca. E o casamento promove a primeira experiência de amor puro. É o amor dos pais pelo seu bebê. Como ela coloca aqui, né, uma tendência que a gente tem, talvez alguns de nós já tenham pensado assim também. Como eu posso fazer isso, né, me realizar a minha reforma íntima, né, me melhorar, me aproximar de Deus com as obrigações que a terra me impõe? Que ela fala do casamento, mas é mais ou menos o que ela coloca, né? A vida nos exige várias obrigações que nós temos que cumprir porque estamos aqui encarnados. Então, como conciliar isso? Se a gente valoriza demais isso aqui na Terra, que é o hábito que nós temos, a gente cria essa dificuldade, porque não sobra tempo para a gente cuidar do nosso lado espiritual. Que a gente começa a se dedicar para ter o lado material que eu digo não só de ganho financeiro, nada disso, material como um todo. Então, a gente começa a se dedicar às coisas, às leis físicas, né, que exigem da gente para que a gente seja até aceito pela sociedade em que a gente vive. E na ânsia de fazer aquilo cada vez melhor, de ter mais aceitação, de ter mais participação, a gente começa a relevar essa parte espiritual para um segundo plano e se seduz por essa ilusão daqui da matéria. E a gente se dedica cada vez mais a isso aqui. É a família terrena, são os filhos terrenos, e não consegue integrar as duas, para que as duas caminhem juntas. Isso é fácil? Absolutamente de modo algum.
Isso é muito difícil, até pela compreensão que a gente tem do todo. Mas é o que a gente precisa trabalhar também. Quando eu digo assim, o que a gente trabalhar, é uma frase até repetitiva, porque tem tanta coisa que a gente precisa trabalhar e se conscientizar e aprender, mas isso é mais um, digamos assim, tópico que a gente precisa estudar e desenvolver e aprender e fazer com que ele cresça na gente. Integrar essas duas vidas que a gente tem. A gente não pode achar que por estar na Terra, o mundo espiritual está em segundo plano e a gente precisa se dedicar só à Terra. Não, tem coisas que a gente tem que cumprir em relação ao fato de estar aqui na Terra, mas que não nos isolam, nos afastam das obrigações que a gente tem no campo espiritual. Então, entender e integrar isso é o que ela tenta demonstrar aqui quando ela diz que ela levava a vida dela seguindo as leis físicas. Né? Ela não deixou de cumprir nada do que ela precisava realizar aqui, que ela tinha obrigação, entre aspas, de realizar na Terra. Mas ela conseguiu integrar isso com as necessidades que ela tinha espiritualmente. E é esse equilíbrio, essa balança que a gente precisa organizar direitinho. Porque nem pode tender muito para um lado nem para o outro. Porque se você passa a achar que só importa o mundo espiritual, que aqui não vale nada, você certamente vai perder uma série de oportunidades, até de aprendizado aqui, caminhando na terra firme. E se você começa a dar muita importância só ao que a vida encarnada lhe proporciona, você esquece o lado espiritual e fica devendo coisas que eram para ser compartilhadas e realizadas em conjunto. E tem que repetir. É como escola. Não cumpriu todas as matérias, você volta para refazer aquele ano, porque tu não aprendeu tudo que tinha que aprender. Muito bem. É o horário. Se você coloca uma música, por favor. Bota sim, Elisa.